Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente qual a mentalidade que o vendedor precisa ter para ter muito sucesso. Vamos lá. É sobre resolver problemas. Então todo vendedor ele tem que ter a ciência que ele vai resolver algum problema, tá? Então todo produto ou serviço resolve algum problema. Então você vai comprar um carro, por exemplo, você vai resolver algum problema. Você vai poder viajar melhor, você vai poder não pegar, por exemplo, eu tenho que pegar ônibus para poder ir em algum lugar. Eu vou, por exemplo, me divertir com a família no final de semana, eu vou viajar, vou fazer alguma coisa assim, tá bom? Então, quais as dores do seu cliente? Então, quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia? Você tem que entender isso para você poder direcionar melhor a sua fala, direcionar melhor o seu discurso e a apresentação. Você vai conversar melhor muito com ele quando você entende tudo que ele está passando. E aí você pode perceber que cada área tem os seus grandes problemas. Eu dando consultoria uma vez para uma empresa, eu descobri qual que é o diferencial daquela fábrica lá. Ela entrega muito mais rápido do que toda a concorrência, mesmo que o produto ali no caso tenha um valor maior, o preço é maior, só que entrega antes. E isso para aquele mercado, na ocasião, era muito valor ela entregar no prazo ou antes do prazo. Então podia vender assim mais por causa só desse detalhe, tá bom? Então quais são as dores do cliente? Aquilo que você vende, ele vai resolver algum problema. Pode ser algo, por exemplo, que você está vendendo para uma empresa ou para uma pessoa que resolva um problema pontual, que resolva um problema ali rápido ou um problema a longo prazo. Pode ser, por exemplo, vamos supor, você vende ali um trabalho de advocacia, que é onde você reduz o valor dos impostos da empresa. Quais as dores que aquela pessoa tem? Não crescimento, não consegue crescer, tanto não consegue investir mais na empresa porque está pagando muito imposto errado. É um exemplo. Então você vai, pessoa física lá, vai comprar um carro. É aquilo que eu falei dos problemas. Vai viajar mais fácil, vai ter uma diversão melhor. Então, tudo isso você tem que saber antes de vender, tá? Quais as dores, porque não consegue sair disso. Isso também é muito importante, tá? Quando você vai vender alguma coisa, exemplo, vai vender um produto de emagrecimento. Então, por que a pessoa não conseguiu emagrecer antes? Então você tem que entender o porquê. Eu não tinha disciplina, eu não tenho dinheiro para investir em tal coisa. Tem muita coisa que a pessoa fez antes e às vezes não conseguiu chegar lá. Então, muitas das vezes, uma empresa já comprou produto e serviço e já deu muito errado. Então, você tem que entender isso e saber contornar essas objeções, tá? Então, tem que saber exatamente aquilo que o cliente ali precisa para você poder melhorar o seu discurso. Então, por que o cliente não saiu desse problema antes? Exemplo, você vende software para empresas. Por que ele não achou um software há tanto tempo? Tem anos batendo cabeça e por que você é a solução? Então, você tem que saber tudo disso. Ter um método. Então, muitas das vezes, empresários, empresas e vendedores não têm um método passo a passo para poder fazer a venda. Chega lá de qualquer jeito e fala, como é que você vende? Eu chego lá numa empresa, como você vende? Eu chego lá, o cliente liga, a gente vamos aí, eu tenho vendedores aqui, ponta firme, eu tenho um que vende fácil e o outro não. Quer dizer, não tem método nenhum. E tem que ter método. As maiores empresas que dão certo, é aquelas que sabem o passo a passo para poder fazer a venda. Sabe como lidar com o cliente, sabe as objeções, sabe tudo sobre o cliente, as empresas, o que passa, como lidar com objeções, tudo isso é necessário para você poder vender muito mais. Então, como fazer uma apresentação? Depois eu faço um vídeo sobre isso, mas basicamente preciso daqui num passo a passo para você também fazer uma apresentação. Mas como é a busca do cliente? Exemplo, você vende internet, você tem uma empresa lá que vende internet. Então, como que faz para captar o cliente? Como que faz essa apresentação? Tem apresentação ou não? Ele compra por impulso? Ele compra ali colocando um link de pagamento? Ou você tem que fazer uma reunião? Como é esse passo a passo? Então você tem que ter esse método, tá? Como se comportar também em reuniões com o cliente, qual arroba, sua imagem pessoal, tudo isso tem padrões. Cada área, assim, cada empresa, você pode perceber que tem esses padrões. Tem empresa que você pode ir informal, pode vender com roupas informais, outras não, tem que ir de terno e gravatas. Outro, por exemplo, no banco, né? Aquele gerente ali do banco, como ele está vestido?
ele está ali social, mas às vezes ele não está de terno e gravata. Ele está social, mas não está com gravata, com terno, ele está um social esporte. Então, cada área, cada cliente também espera alguma coisa. Qual que é a sua imagem pessoal? Se você, por exemplo, é um corretor de imóveis, você vai vender alguma coisa, aí você tá lá mal vestido, aí você vende de alto padrão, jamais você vai conseguir vender. Não vai conseguir, porque você tem que mostrar que é uma pessoa de sucesso, que você está bem vestido ali, mostra um pouco ali de sucesso, de imagem, então isso é muito bom para quem vende, por exemplo, imóveis. E também como fazer o fechamento. É contrato, assina aqui, passa o cartão, qual é o procedimento? Então, se explicar isso para o cliente também. Qual que é o método? É muito simples a partir de agora, aquele fechamento poderoso. Muito simples a partir de agora. É só assinar esse contrato, aí eu vou te mandar tal dia e tal, a cobrança vem assim e pronto, tá bom? Aí acabou. Assinou, toma aqui e acabou. Então, saber fazer o fechamento também depende também da sua empresa ali, do seu ramo de atividade, tá bom? Outra coisa que muita gente erra, mas muita gente erra mesmo, até na hora que eu for comprar, eu dou uma olhada sobre esse follow-up. O que é o follow-up? Né? É aquilo, por exemplo, você não fechou a venda naquele momento e precisa comunicar de novo com aquele cliente, falar com ele, manter um relacionamento e tal, e ele não entra em contato com você. Eu até testo isso às vezes, né? Uma vez eu fui tentar me vender um seguro de vida, eu falei assim, eu preciso ver com um amigo sobre tal coisa, isso, aquilo, aí daqui a uma semana a gente volta a falar, pode ser? Você me manda mensagem. E realmente aquilo era verdade. Eu ia ver com um amigo sobre uma ocasião lá de médico, se ficar doente, o que acontece, eu ia perguntar para um amigo. Só que essa pessoa não entrou em contato. Já perdeu a venda, porque eu também não vou entrar em contato. Tem muita gente no mercado querendo vender isso e ele não vai ser o primeiro. Então é um grande erro você não retornar o contato com o seu cliente. Então, o que é o CRM ali? É para você ter um software. E eu, antes, quando eu estava no começo, eu tinha uma planilha de Excel. Só que hoje está muito barato, ali menos de R$ 100, R$ 50 você acha softwares aí na internet para você poder fazer o seu relacionamento com o cliente. Você coloca lá os dados do cliente. Vou até indicar um para você aqui, ó. Não ganho nada com isso. Pipedrive.com. Eu gosto dele, é muito bom. Pequenas e médias empresas é excelente. Então, você acessando ele lá, é baratinho, você consegue colocar todos os dados do cliente e tal, e coloca na agenda também. Lá, ó, eu falei com o cliente hoje, ele falou que ia ver lá, ia viajar, isso acontece demais. Ia viajar, tô de férias, daqui a um mês você retorna. Você tem que colocar lá na agenda, falar com fulano, tal dia, porque ele viajou, ele está interessado no produto. A maioria das pessoas não fazem isso e perde a venda. Por quê? Imagina que você entrou em contato com 60 pessoas. Aí você não vai gravar 60 pessoas na sua cabeça o que está acontecendo com aquelas pessoas. Aí você coloca lá o histórico, você escreve e, claro, o vendedor não quer ficar escrevendo, quer ficar ligando, quer ficar ali fazendo reunião e às vezes não fecha nada e precisa desse relacionamento. Eu sei disso, que eu já treinei tantos. Então, o vendedor precisa ter esse momento que coloca as informações, que escreva num papel, por exemplo, sai de uma reunião, já coloca ali no celular, no papel o que aconteceu e tal dia falar com o cliente. Isso é necessário. Não ter esse CRM é péssimo. Às vezes você pode, que seja, uma planilha de Excel, colocar os clientes, que dia que você vai retornar para eles, é fundamental. Anotar tudo e voltar a falar. Então, sempre quando você termina uma reunião, tem algum problema, objeção, qualquer coisa assim, você precisa anotar no seu CRM em algum lugar para você voltar a falar com ele. Pergunta, tal dia eu posso voltar a falar com você? Pode. Você já pediu autorização, que é uma técnica muito simples, já pediu autorização para o cliente para poder falar com ele. Então, teoricamente, ele vai te atender. Pode ser que ele queira que você vá embora logo e nunca mais falar com você. Isso eu falo depois em outros vídeos. Mas pode ser que ele vai fechar depois porque tem ali alguma coisa que ele tem que ver. Depois eu falo mais sobre objeções. Agora, se você já está gostando desse vídeo aqui do nosso canal, já se inscreva no canal, comente aqui embaixo de onde você é, que eu quero saber de onde você é. Se você tem alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários, tá bom? Relacionamento com o cliente, você pode mandar mais informações para o cliente ao longo do processo de venda, mandando PDF, falando ali no WhatsApp, por exemplo, olha, lembrei de você aqui, tem uma informação a mais que eu fiquei de te passar, isso é uma técnica também de follow-up, e aí ele lembra de você. Quantas vezes já aconteceu comigo falar assim, nossa, eu perdi seu telefone, ainda bem que você entrou em contato. Então, se você acha que o cliente vai ligar depois, fácil para você e vai fechar,
É muito difícil isso acontecer, talvez ali 1% dos clientes, depende do mercado, né? Então falar assim, olha, eu entrei aqui em contato com você porque eu lembrei de tal coisa, aí você manda. Então esse relacionamento você vai mantendo ele você na mente do cliente para ele poder lembrar de você naquele momento que ele for fechar, que realmente ele precisa, que ele já viu, já pesquisou o mercado, aí ele lembra de você e fecha. Aí você entrou ali em contato com ele e faz o fechamento. Eu estou lembrando agora, por exemplo, de uma vez que eu ia fechar um ar-condicionado para o meu escritório. Aí, nossa, tanta falha de vendas que as pessoas têm, né? Que as empresas têm. E eu ia fechar o ar-condicionado, a pessoa não, ninguém faz o follow-up, manda uma apresentação péssima. Tem uma vez que eu liguei para um cliente, por exemplo, para essa empresa que eu procurei na internet, não tinha indicação nenhuma, liguei. Aí eu falei ali 5 minutos daquilo que eu queria, como era o escritório, o tamanho, computadores, quantos tinha, tem que ter tudo isso, essa informação para calcular o BTU, né? E aí a pessoa falou assim, ah, manda tudo por e-mail para mim. Pô, eu falei 5 minutos, o cara não anotou, péssimo atendimento, nunca mais fui. Pode ter o menor preço que for ou a qualidade maior, não interessa. Ele falou isso para mim, fez eu perder meu tempo, fiquei com raiva e deu errado a venda, com certeza para ele. Outros que me atenderam melhor, e ainda tem produto que a gente compra ou serviço, a gente tem que pedir pelo amor de Deus para poder a pessoa vender para a gente, porque não faz o follow-up, não sabe tirar objeção, não sabe informações que a gente está perguntando. Isso é péssimo, você tem que estar preparado com isso, tá? Se você também quer saber mais sobre isso, como tirar objeções B2B, já clica ali, ó, depois eu vou te mostrar aqui um método para você quebrar essas objeções, tá bom? Então, o relacionamento com o cliente é fundamental para manter na cabeça dele. Imagina você colocando ali 200 clientes ali no seu CRM, fazendo um acompanhamento. Daqui a pouco passa um mês, 2, depende do seu produto, serviço, né? Do tempo de venda que ocorre. Tem empresa que vende uma semana, outros demora 6 meses, 1 ano para vender. Aí daqui a pouco começa a sair venda uma atrás da outra, porque você fez relacionamento. Enquanto outros vendedores aí que você trabalha, por exemplo, acaba que nunca faz venda, demora muito, nunca fecha e fica reclamando. Mas é porque você fez o relacionamento correto e assim você vende constantemente, tá bom? Agora eu quero te mostrar aqui como você lida com objeções. Então, muitas das vezes na hora do fechamento, você tem objeções e ali começa a venda realmente que a gente fala, né? Muito vendedor fala isso, muito treinador fala isso. Ah, começa pelas objeções à venda. Não necessariamente, né? Começa desde antes, desde a apresentação, como a pessoa falou com a sua empresa, começa ali. Mas aqui nas objeções são o seguinte, você tem que entender quais são as objeções e você precisa isolar as objeções. O que é isso? Ó, tá caro, eu tenho que ver com o meu sócio, depois eu vejo isso, não sai para mim, não tenho tempo de implementar. Todas essas objeções você precisa identificar, não é supor na sua cabeça, você tem que perguntar. Olha só, o que você achou do nosso produto? Serve para você? Então, pô, eu achei legal e tal. Aí a pessoa não fala nada. Olha só, o que você achou do nosso preço e tal? Ah, eu acho que cabe no meu orçamento. E aí você tem que partir para o fechamento. Se não tem mais objeções, parte para o fechamento. Agora, você pode isolar também as objeções. O que é isso? Você arrumou ali, conseguiu quebrar uma objeção? Ah, tá caro, você contornou, soube contornar? Qual é a próxima objeção? Ah, o prazo de entrega. Olha só, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu entregar uma parte antes, uma parte depois, eu consigo ali trabalhar com você assim? Aí a pessoa, eu acho que sim, identificou e isolou a objeção. Agora a próxima, você tem que tirar todas as objeções, porque senão a pessoa vai falar assim, ah, depois a gente vê isso aí, depois eu te ligo. Aí não vai ligar. Ah, depois a gente vê, depois eu falo com não sei quem, eu falo com o meu sócio. Então essas objeções, todas elas precisam ser quebradas para você partir para o fechamento. E para você entender como quebrar essas objeções aqui, eu preparei um curso muito legal, muito simples para você implementar logo hoje na sua empresa, nas suas vendas, na sua equipe, que funciona da seguinte maneira, o método ICF, que é identificar objeções, contorno das objeções e o fechamento. Então você vai identificar todas essas. Está caro, meu sócio, eu tenho que falar com ele, minha esposa, meu marido, eu tenho que falar com não sei quem, não vai dar para, não tenho tempo para implementar. Todas essas objeções
eu falo nesse curso como acabar com elas, passar por elas. Eu vou falar como começar a reunião, fazer o planejamento, como apresentar, como entender das objeções, porque às vezes você não consegue identificar essas objeções, como contornar todas elas e assim você vai fazer um fechamento poderoso, saber a hora exata de fazer o fechamento. Tudo isso eu já passei por mais aí de 15 anos aí trabalhando consultoria, eu tenho outras empresas para poder fechar muito mais contrato, fechar muito mais cliente, B2B, também pessoa física também você pode descobrir como contornar objeções e fazer melhor fechamento. Então é muito simples, basta clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer o curso que vai mudar completamente o seu jeito de ver as vendas, tá bom? E é muito simples, tem um passo a passo lá, esse método é fantástico, já implementei em diversas empresas e funciona. Se você fechar uma venda a mais por causa desse método, já vai ter pago esse curso muitas vezes, eu tenho certeza, tá bom? Então vai lá conhecer o curso e eu te vejo lá. Um grande abraço.